Bom dia, Felipe. Bom dia, modo de dizer, né, doutor? Porque afinal de contas a gente perdeu o Lauro Hagman nesta segunda-feira e é uma situação que a gente tem que fazer um resgate histórico. Foi o repórter Esso, foi uma das vozes do rádio em nível de Rio Grande do Sul, reconhecido em nível nacional, e inclusive tem que fazer uma outra lembrança nesse caso. Apesar de ser o repórter Esso, patrocinado pela ExxonMobil, né, americana, também foi um homem que lutou aí pela nacionalização do petróleo, porque era um comunista de carteirinha. Luciano, quem foi Lauro Hagman? Bom, eu vou pegar por isso que tu falou aí. Ele dizia para mim duas coisas, né? Ele era um sujeito muito carinhoso, muito engraçado. Me lembro que ele teve em 2008, quando fez o lançamento do livro do repórter Esso, lá na FAMEX, no auditório da FAMEX. Ele falava com muito carinho e emocionou toda a plateia, né? Porque junto com ele estava o Roberto Figueiredo, aquele que a gente está mais acostumado a ouvir a última edição do repórter Esso na internet, em que todo mundo chora, né? Porque se emociona. O Fábio Pérez, aquele locutor que foi do Globo Rural, né? Que também era o locutor do repórter Esso em São Paulo, né? Só para você ter uma ideia, né? Estou desenhando assim a situação. E o Lauro conseguiu emocionar a plateia, que era toda composta por estudantes, e fez os estudantes assim até chorarem, né? Pelas palavras carinhosas que ele sempre tinha. Isso era uma característica dele também nas outras funções, né? Mas ele me contava, sobre isso que você está dizendo aí, me contava duas coisas, que ele foi o único comunista a ler o noticiário de uma empresa capitalista, porque a Esso, como todo mundo sabe, pertencia ao Rockefeller, Sim. A Standard Oil, né, depois virou a Standard Oil do Brasil, quando houve a nacionalização das empresas, e sobre isso ainda, dele ser o único locutor, o que dava até honra para ele, porque ele dizia assim, isso significa que eu fui um sujeito digno até no momento de ler o noticiário, porque eu poderia fazer uma inflexão diferente, eu poderia ter feito digamos assim, até uma espécie de propaganda, mas eu não fiz. Eu fiz a locução como deveria ser, como deve ser a atividade de um profissional, mesmo tendo as minhas ideologias, né? E a ideologia dele era a ideologia comunista. Então ele brincava com isso, que ele foi o único locutor comunista lendo o noticiário de uma empresa capitalista. Outra questão também que ele falava do repórter Esso, que depois passou a ser transmitido pela Rádio Continental, a 1120, a antiga Rádio Continental, né, do pessoal dizia do judeu, né? Então, esse noticiário foi transferido para a Rádio Continental porque, posteriormente a ele sair da Farroupilha aqui, e sair da Tupi, da Nacional do Rio de Janeiro, ele passou a ser transmitido pela Rádio Globo, né? E a Continental aqui era uma subsidiária da Globo. E ele se apresentou lá para ler o noticiário, porque ele não... e aí o pessoal disse, não, já tem um outro locutor aqui que está fazendo o noticiário. Então ele dizia, até agora, recentemente eu estive visitando ele aqui numa clínica, onde ele estava muito bem instalado, por sinal, até me surpreendeu a morte dele, porque ele tinha até... conversava com o filho dele, o Lauro Hagman também, que é um homônimo, né? Sim. Do Daire, que é do Daire, ele me dizia que ele tinha melhorado, eu não sabia desse final, assim, que ele já estava hospitalizado, e lá nesse dia, ele justamente me falou sobre essas questões todas, né, Felipe? Uhum. Tem uma outra historinha que eu também me lembro, mas aí já não era ele no repórter Esso. Eu trabalhava aí na Calda Júnior, e eu me lembro que eu tinha um Fuca amarelinho e ele tinha um Fiat 147, eu não me lembro se era amarelinho também. Ele estava na minha frente, eu estava indo trabalhar na Folha da Tarde aí, que é do outro lado aí de onde fica a Rádio Guaíba, né? Que agora não sei o que está se usando naquele prédio. E eu me lembro que ele fazia a locução do noticiário do meio-dia da Guaíba, e ele estava na minha frente, eu olhando para o relógio, né? Porque eu sempre fui de controlar o tempo. Eu digo, ele não vai chegar para ler o noticiário, ele não vai chegar, porque estava a Riachuelo ali, a própria entrada da Calda Júnior, estava uma fila de carros, assim, e ele buzinando e tentando passar por todos os lados. Foi a única vez que eu vi o Lauro assim mais nervoso, né?
E não teve outra, né? Ele estacionou o carro na frente, deixou de porta aberta, porque ali na Calda-Júnior, não sei se existe hoje ainda, tem aqueles manobristas ali, deixou a porta aberta, subiu correndo, e eu controlando no carro, rádio do carro aqui, meio-dia em ponto, ele entrou com aquela voz pausada dele, silabada, bonita, né? Impostada, e leu o noticiário da Guaíba aí, ao meio-dia, né? Então era um sujeito, assim, fenomenal, sabe? Tem uma outra passagem... Eu tive a honra, né, porque eu acho que assim, a gente tem a honra de encontrar as pessoas, e ele me ensinou muito, isso que eu vou levar do Lauro Hagman, assim. Luciano, além de ter sido repórter ESSO, ele também tem uma participação muito importante na legalidade, na rede da legalidade. Na Guaíba foi a rádio da legalidade, e o Lauro foi um dos locutores, né? Era isso que eu queria dizer quando eu esqueci que eu estava falando. Ele me contava também nesse episódio da legalidade, que ele estava solto aí, né, porque o país estava em conflito, né, em conflagração, digamos assim, e ele não sabia o que fazer. Daí ele ouviu aquela rede da legalidade e achou assim muito mortinha, né, isso até numa das últimas vezes que a gente conversou, embora esteja registrado isso na história já. Eu já conheci esse episódio dele. Aí ele disse que ele não teve dúvida, ele foi até o palácio, né, porão do palácio, assumiu o microfone e se tornou a voz, uma das vozes, né, oficiais da legalidade, mas certamente é com grande credibilidade, não vou dizer com maior, porque havia outros locutores também que tinham tanta credibilidade quanto ele, mas ele tinha credibilidade por ser o repórter ESSO, né. Então isso aí deu muita credibilidade para ele, e ele levou essa legalidade até o final, lendo as notícias, e ficou, assim como várias outras pessoas, trabalhando de graça, né, até o final dessa cadeia que manteve o presidente João Goulart no poder, né. João Goulart, só para a gente lembrar essa cadeia da legalidade, o João Goulart era vice, estava na China, o Jânio renunciou, e aí já ali se preparava um golpe para não deixar o Jango assumir. E aí o Brizola aqui pegou o microfone, requisitou a Rádio Guaíba, e fez essa rede da legalidade, que mais de 100 emissoras de rádio de todo o país, junto, evidentemente, né, com uma questão toda política, de fortalecimento político, fez com que o Jango permanecesse no poder. No primeiro momento como parlamentarismo, mas depois, então, ele voltou a ser, o regime voltou a ser presidencialista. Então a cadeia da legalidade ela contribuiu muito nesse sentido, e o Lauro Hagman foi a voz dessa cadeia da legalidade. Bom, é bom lembrar também que o Lauro foi presidente do Sindicato de Jornalistas de Porto Alegre, de 80 a 82, foi vereador, né, eleito ainda pelo PMDB, já era PMDB, eu ia dizer MDB, mas já era PMDB nessa época. Com a legalização do PCB, ele passou a integrar a bancada comunista na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. PCB virou PPS, né? E aí ele depois se filiou aí no fim da vida ao Partido dos Trabalhadores, retornou ao PMDB em 2003, só para dar uma ideia aí das passagens políticas do Lauro, que foi também vereador e deputado estadual. Tem uma coisa, Felipe, muito importante que ele gostava de ressaltar, até para essa divisão que ele fazia, né, entre a vida profissional dele e a vida, digamos assim, de militante, né. Ele foi não sei se foi o primeiro, eu estou nessa dúvida, não quero falar uma bobagem, mas eu acredito que ele deve ter sido o primeiro, um dos primeiros presidentes do sindicato dos radialistas e dos jornalistas, e foi fundador dos dois. Ele esteve na fundação dos dois sindicatos, né? Então isso é muito importante ressaltar também, que, quer dizer, ele lendo o Repórter ESSO, uma empresa capitalista, ele foi fundador e foi militante na criação dessa área sindical, tanto dos radialistas como dos jornalistas, né? E para fechar... O que só enriquece para nós, né, participar de entidades em que tenha tido o Lauro Hagman como um dos representantes. E para fechar, eu tenho particularmente uma lembrança do Lauro Hagman, que o Lauro comunista, que era uma grande figura, um sujeito super amável, né, sempre uma palavra carinhosa para todos, um grande ouvinte de rádio, ele sempre tinha alguma coisa a ensinar para as pessoas, alguma dica para dar, e a primeira dica que eu recebi, eu conheci o Lauro lá na década de 80, em Butiá, na Rádio Sobral. O Lauro era muito amigo do padre Frederico Antônio Assmann, né, que tinha lá o espaço na rádio, e sempre que ele ia, ele dava alguma dica, né? Olha, vai por aqui, não vai por ali, a tua voz está assim, não está assado, né? Ele tinha esse carinho, né? Era uma pessoa extremamente afetiva, né, Luciano? É verdade. Agora eu tô rindo aqui porque, na verdade, claro, a gente é um momento triste, mas eu me lembro que eu visitei nessa clínica aqui na Vila Nova,
E ele não falava, né? Ele entendia tudo que eu... Inclusive eu levei um livro ali que a gente fez junto com a Faculdade de História. A gente fez um projeto conjunto entre a Faculdade de Jornalismo e História pela segunda cadeia da legalidade, em que ele também participa desse livro, mas ele tem poucas lembranças. Aí eu fui entregar o livro para ele aqui na clínica, né? Conversei com o filho dele, o Lauro Hagman também, daí fui lá e tal. E aí ele não conversava quase, mas ele entendia tudo, assim, tá bem lúcido. E ele disse assim, pô, Lauro, tu não tá falando, tio, eu quero que tu fale, senão como é que eu vou ter um diálogo contigo? Ele disse, eu não estou falando porque senão, aquele jeito dele, eles são capazes de me prender de novo. Então eu não falo. Então ele tinha essas tiradas de bom humor, como de bom humor, e sempre dava uma mensagem, né? Quer dizer, ele não queria mais falar, porque imagina o que esse cara sofreu, né? Porque ele foi preso, andou, né, sempre na berlinda dessa questão aí no tempo dos governos militares, né? Então é um sujeito que ele sabia muito bem, né? Olha, nem eu não estou falando porque senão são capazes de me prender de novo. Bom, deixa só... Lauro Hagman, vai fazer falta, vai fazer falta. Vai fazer falta, uma grande figura. Só para dizer, a gente falou de várias emissoras que ele passou, tudo começou em Santa Cruz do Sul, né? Sim, exatamente. Ele começou em Santa Cruz, jogava basquete lá também. E aí ele chegou agora, eu estou com um episódio aqui que eu não consigo lembrar direitinho, mas eu sei que ele foi inclusive colega do meu tio, Normério Kleckner, lá no quartel, no Exército. E aí disseram para ele que tinha uma voz muito bonita e ele começou a fazer testes em rádio, né? Até chegar aqui a Porto Alegre. Então essa é a trajetória dele, né? Uma das lembranças ele chegou aqui em Porto Alegre. Uma das lembranças que eu tenho do Lauro, conversando com ele, essas questões de rádio do interior, onde a gente faz tudo quanto é tipo de transmissão, e ele assim, eu transmiti torneios de bolão em Santa Cruz do Sul. Você imagina? Bolão e bocha, né? A gente vai para o interior e esses, na verdade, são o principal campeonato, mais do que até Grenal, né? É bolão e bocha, né? Você imagina? É bolão e bocha. Acredito mesmo, né? Não, mas acredito que ele tenha. Luciano Kleckner joga a bola vai pela canaleta pela direita, 9 paus. É um negócio... Imagina. O cara... Tem que... imagina ter que tornar isso, né? Descrever isso na imaginação do ouvinte. Sensacional, né? É o rádio, né? É um sujeito sensacional. É o rádio, né? É realmente uma pena. Ele, no livro do Repórter S, que tem várias... até uma coisa que eu gostei muito, assim, que eu não queria falar, é de mim, mas eu não queria falar, mas vou falar, é que quando a gente está fazendo o livro do Repórter S, ele estava mal de saúde de novo. Eu me lembro que o filho dele foi a melhor notícia que eu recebi do livro. E aí o filho dele disse, olha, depois desse livro, que ele recordou o passado dele, que ele participou junto de todos os lançamentos, né, que a gente fez em vários lugares, ele melhorou de saúde, né? Melhorou muito de saúde, assim. E então, depois participou na Feira do Livro, dos lançamentos, e é uma coisa assim que me deixa bem gratificado de poder ter ajudado o Lauro, né, nesse, não é um finzinho de vida, mas em ter uma vida melhor nesse final, né? Sim, claro. Em que ele e guardar essa memória toda. O trabalho dele, não uma vez só, e não só por mim, né, por várias entidades, várias pessoas, por vários pesquisadores, né? Luciano, o livro... A importância dele. O livro está à venda nas boas casas do ramo? Como é que as pessoas podem acessar? Esse livro, na verdade, ele é da minha tese lá de doutorado, né? Uhum. E ele já está na segunda ou terceira edição, uma edição da editora da PUC, né? E ali ele tem uma pesquisa com fotos do Lauro, tem inclusive um vídeo que a gente gravou nesse último encontro desses 3 repórteres que eu falei para ti, do Lauro Hagman, do Fábio Pérez e Roberto Figueiredo. A gente fez lá no auditório da PUC, né? Tem um pequeno documentário também do Repórter S, e tem notícias originais, né, dos anos, porque ele começou em 1941 lá no Rio de Janeiro, ele começou em 1942 aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados, né? Ele era transmitido em 5 estados, era primeiro Rio de Janeiro, depois São Paulo, no mesmo ano, 1941, depois veio para Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife, que casualmente eram as capitais mais importantes em termos de economia e política, né? Certo. E aí então a gente fez esse lançamento, ele estava presente em todos esses momentos aí, né? Professor Luciano Kleckner, obrigado ao senhor aí por nos emprestar a sua memória nesse momento, né, de falar um pouco sobre a carreira do Lauro Hagman e lembrar então que o livro
as pessoas interessadas podem encontrar ainda o livro que já está na sua terceira edição e é da editora da PUC. Obrigado aí, bom dia. O mais importante é a gente prestar essa homenagem para ele, né, Felipe? Eu acho que isso tu faz muito bem aí, tu, o Otto, né, no teu programa, né? Isso que é muito bacana e, digamos assim, a gente, de certa forma, retorna onde ele começou, que foi... Não é começou, né, mas teve uma carreira brilhante que foi a Rádio Guaíba, né? É verdade. E que, de novo, volta a ter momentos brilhantes na história do Rádio Gaúcho. Isso que é importante. Obrigado, professor, e um excelente dia de trabalho. Obrigado para você também, Felipe. E para o Otto, um abração especial aí. Tchau, tchau.